quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Malaquias. Nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições. Estamos expondo Malaquias no Antigo Testamento e no Novo Testamento estamos expondo a carta de Judas de maneira intercalada. Domingo passado nós pregamos em Judas. Hoje nós vamos pregar no livro do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 2, nós faremos a leitura do versículo 17 do capítulo 2 até o versículo 5 do capítulo 3. Então Malaquias capítulo 2, do versículo 17 até o capítulo 3, versículo 5, tá bom? Eu estarei lendo e os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, nós vivemos em uma época em que precisamos lidar constantemente com a sensação, com o sentimento de injustiça. Nós ligamos a televisão no noticiário e nós vemos, por exemplo, a impunidade que existe para a corrupção, que tanto existe nos governos municipais, nos governos estaduais e nos governos federais. Nós vemos também, por exemplo, criminosos cometendo atrocidades, coisas terríveis, coisas hediondas, mas que com pouco tempo eles estão soltos nas ruas outra vez. Nós vemos tantas pessoas fazendo o mal, tantas pessoas praticando crimes, coisas erradas perante Deus e perante a lei, só que aparentemente essas pessoas não sofrem nenhuma consequência. Aparentemente o erro delas não gera nenhuma pena, não gera nenhuma consequência sobre as suas vidas. Parece-nos que a lei do país, a lei do Brasil, sempre age a favor dos criminosos e não contra eles. Sempre age facilitando a vida daqueles que cometem crimes e fazem coisas erradas. Isso nos leva muitas vezes a dizer que o mundo ele é injusto. Nós vemos tantas coisas erradas, tantas coisas complicadas, seja na televisão, no noticiário, seja quando nós pegamos o nosso celular e entramos na internet para navegar. Nós vemos tantas coisas erradas, sem punição, que nós dizemos: o mundo é muito injusto. Onde está a justiça? Onde está a justiça para a cidade? Onde está a justiça para o Estado? Onde está a justiça para o país? Diante de tantos crimes, diante de tanta maldade que é propagada, que é realizada. Só que nós precisamos, meus irmãos, lembrar de uma coisa muito importante: a justiça do homem é falha,
A justiça do homem não é perfeita, só que ao mesmo tempo, nós devemos lembrar que a justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça de Deus não falha. Deus não é como os homens. Então a sua justiça, ela é santa, ela é perfeita, e essa justiça certamente se manifestará nesse mundo que é mau, nesse mundo que é corrupto, nesse mundo que é tenebroso. A justiça de Deus certamente se manifestará. E o texto que nós lemos nos apresenta um ensinamento muito precioso a respeito desse assunto em que nós estamos falando sobre justiça. Nesse tempo, os israelitas que ouviram as palavras do profeta Malaquias, nesse tempo os israelitas estavam desanimados, muito tristes, frustrados. Há 100 anos eles haviam retornado do cativeiro babilônico, eles passaram 70 anos sendo escravizados na Babilônia por um rei opressor, e há 100 anos eles haviam retornado para a terra de Canaã, para a terra de Israel. Só que depois desse retorno, parecia que as promessas feitas por Deus ao seu povo, as promessas de restauração, as promessas de crescimento, as promessas de prosperidade, parecia que essas promessas não estavam se cumprindo. Parece que mesmo depois do povo ter retornado do cativeiro babilônico e estar de volta na sua terra, parecia que ao invés de tudo começar a dar certo e a prosperidade crescer e a bênção chegar, parecia que tudo estava dando errado. Eles estavam enfrentando muitos problemas, problemas financeiros, problemas com outras nações, problemas em suas plantações, em seus recursos, diversos problemas. Por causa disso, o povo começou a perder o apreço pelas coisas de Deus. O povo começou a desanimar com Deus, desanimar com a palavra, desanimar para com o culto. O povo começou a buscar não mais a Deus e o seu reino, acima de todas as coisas, mas o povo começou a buscar os interesses do seu próprio coração. O povo não estava priorizando Deus, eles estavam priorizando a si mesmos, os seus desejos, as suas vontades. O culto que era realizado no meio de Israel se tornou um culto superficial, se tornou um culto mecânico, vazio, sem alegria, sem dedicação, sem santidade, sem valor diante de Deus. Por causa de todo esse desânimo, de toda essa frustração que permeava aquela nação, o povo começou a questionar a Deus. O povo começou a colocar Deus em um julgamento, começou a colocar o dedo na cara de Deus para acusá-lo, para dizer que ele é injusto, para dizer que ele não era verdadeiramente bom, que ele não era verdadeiramente misericordioso e que a sua justiça era falha. Era isso que o povo estava dizendo: olha como nós estamos, onde está a justiça de Deus? Esse Deus não é justo, esse Deus não se importa conosco. Só que o Senhor, meus irmãos, irá mostrar nesse texto que a sua perfeita justiça, ela não falha, mas ela certamente se manifestará no devido tempo determinado por Ele. E é sobre isso, meus irmãos, é sobre esse assunto que nós iremos refletir nesse momento. A manifestação da justiça de Deus. É sobre isso que nós vamos pensar. A manifestação da justiça de Deus. E a pergunta é: como se manifesta essa justiça? Essa justiça, a justiça de Deus se manifesta em primeiro lugar através da chegada de Cristo Jesus. A justiça de Deus se manifesta através da chegada de Cristo Jesus, o que nós vemos aqui no versículo 17 do capítulo 2 e no versículo 1 do capítulo 3. Vá acompanhando comigo, olhe para a sua Bíblia. O texto inicia com uma afirmação deveras intrigante. Ele diz: enfadais o Senhor com vossas palavras. A palavra enfadar aqui significa irritar, provocar, aborrecer. Significa gerar cansaço, gerar desânimo em uma determinada pessoa. Sendo assim, Malaquias está nos dizendo que o povo de Israel estava irritando e provocando a Deus. O Senhor já estava muito aborrecido com os israelitas,
porque eles estavam testando a sua paciência. Essa é a ideia. A ideia é que Deus já não aguentava mais certas atitudes do povo. Deus já estava, digamos assim, todo enfadado, sem paciência de ver certas posturas, certas atitudes que o povo de Israel estava tomando. Perceba que na sequência do texto, assim como acontece em todo o livro do profeta Malaquias, mais uma vez o povo questiona cinicamente a acusação que Deus levanta contra eles. Eles dizem: mas no que é que nós estamos te enfadando, Deus? Como é que nós estamos te aborrecendo? Como é que nós estamos te irritando? Como é que nós estamos tirando a sua paciência? O que foi que nós fizemos de errado? É isso que o povo pergunta. O que foi que nós fizemos de errado? Na sequência do versículo 17, Deus mostra o motivo. Se você observar, Deus mostra o motivo do seu aborrecimento. Ele diz: nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. É desses é que ele se agrada? Ou onde está o Deus do juízo? Lembre-se, como eu falei, que nessa época o povo estava passando por um momento muito difícil. Eles estavam sendo subjugados, por exemplo, pelo Império Persa. O Império Persa estava oprimindo Israel nesse momento, e os israelitas tinham que pagar impostos altíssimos para essa nação pagã. E era isso que, inclusive, gerava dificuldades, problemas financeiros no meio do povo. Além disso, as lavouras de Israel não prosperavam. Eles não conseguiam retirar o fruto da terra. O seu comércio, a compra e a venda, não estava progredindo, não estava crescendo. E enquanto eles enfrentavam duros sofrimentos, as nações pagãs ao seu redor, as nações idólatras, continuavam crescendo, continuavam prosperando, continuavam vivendo uma vida tranquila, de muita bênção sobre elas. Dessa forma, em outras palavras, o que o povo está dizendo aqui é: Deus é injusto. Deus é injusto. Ele abençoa aqueles que fazem o mal. Ao invés dele condenar a maldade, ele está abençoando as nações pagãs, gentílicas, pecaminosas. Ele está abençoando aqueles que fazem o mal. Deus se agrada daqueles que vivem na iniquidade, enquanto nós, o seu povo, o povo de Israel, descendentes de Abraão, o povo escolhido, nós estamos sofrendo, nós estamos padecendo em duras tribulações. Que Deus é esse? O povo dizia. Que Deus é esse que abençoa os ímpios e amaldiçoa o seu próprio povo? Onde está o juízo do Senhor? Onde está a sua justiça para ser manifestada em nosso meio, para ser manifestada nessas nações que não adoram o seu nome? E diante disso é como se o povo dissesse: não vale a pena servir a esse Deus, não vale a pena ser crente, não vale a pena se dedicar ao Senhor, ao seu culto, à sua palavra, porque Ele está abençoando os maus e está nos deixando no sofrimento. Veja como o povo de Israel estava sendo aqui ingrato, um povo insensível, porque mesmo depois de tudo que Deus havia feito no meio deles, mesmo depois de tudo que Deus havia proporcionado aos descendentes de Abraão, eles ainda tinham a coragem de abrir a boca para questionar a justiça e a bondade do Senhor. Deus havia libertado esse povo do Egito. Eles passaram 400 anos de escravidão. Deus foi lá, usou a vida de Moisés, enviou 10 pragas, libertou o povo com o seu poder, com a sua forte mão. Deus havia protegido esse povo, guardado esse povo durante a caminhada no deserto. Eles passaram 40 anos perambulando pelo deserto, e em todo momento Deus estava com eles, de dia numa coluna de nuvem, de noite numa coluna de fogo, enviou o maná, enviou codornizas, cuidou do povo, não permitiu que eles fossem aniquilados. Mas mesmo assim, Israel estava questionando a santidade, a justiça e a providência do Senhor. Mesmo depois de tantas bênçãos, Israel tinha coragem de olhar para Deus e dizer que Ele era injusto.
Só que no versículo 1 do capítulo 3, se você observar, Deus apresenta a sua resposta definitiva para todo o questionamento que Israel estava levantando. Interessante porque é a primeira vez, não sei se você percebeu isso, mas é a primeira vez que surge aqui no livro uma profecia a respeito de algo futuro, algo que ainda haveria de acontecer. Do capítulo 1 desse livro até o início do capítulo 3, o livro de Malaquias tem 4 capítulos, e do capítulo 1 até o início do capítulo 3, o que Malaquias fez ou faz é somente exortar o povo. Ele não está fazendo previsões sobre o futuro, mas se você perceber, até agora ele só estava exortando o povo, partindo dos princípios da palavra de Deus. Foi isso que ele fez. Ele, basicamente, Malaquias estava pregando a palavra de Deus, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo para que o povo se convertesse. Isso nos mostra, irmãos, que a tarefa principal de um profeta não era fazer previsões sobre o futuro. A tarefa principal de um profeta no meio de Israel não era chegar a botar a mão na cabeça de uma pessoa e dizer: olha, eu vejo o teu futuro e vai acontecer isso e aquilo contigo. Não era essa. O profeta era um homem que Deus levantava para exortar o povo. O profeta era um homem que Deus levantava para chamar o povo ao arrependimento através da pregação da palavra, através da pregação do evangelho. Essa era a principal tarefa do profeta. Basicamente, essa profecia que surge aqui agora, e agora sim Malaquias vai falar de algo futuro. Perceba que dentro do trabalho profético, a parte de trazer algo sobre o futuro era pequena. A maior parte se tratava de pregação, de exortação, de chamada à conversão. E agora sim ele vai iniciar uma profecia sobre o futuro. E basicamente, essa profecia que surge agora diz respeito a Jesus e João Batista. Poxa, pastor, que negócio é esse? Onde é que está Jesus aqui? Vou explicar. Mas eu já aviso você de antemão, a profecia que surge aqui agora é sobre Jesus e sobre João Batista. Veja o que diz o texto, olhe para a sua Bíblia, para você não dizer que eu estou mentindo. Veja o que diz o texto: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Essa primeira parte, é uma clara menção a João Batista. Naquela época, era muito comum que antes que um rei visitasse uma cidade, antes que o rei de uma nação fosse até uma outra nação para visitar ela, para talvez falar com os seus reis, para ter um contato com ela, antes que esse rei chegasse, ele enviava um mensageiro à sua frente. E esse mensageiro enviado pelo rei tinha a responsabilidade de preparar tudo, preparar toda a estadia, preparar todo o local antes que o rei chegasse. Porque quando o rei chegasse, o mensageiro deveria dizer: tudo está preparado, o senhor pode entrar, pode chegar, porque eu me encarreguei de preparar o seu caminho. E foi isso, meus irmãos, que João Batista fez. É só você lembrar quem era João Batista. Ele surgiu preparando o caminho para a chegada, não de qualquer rei, mas do grande rei de todo o universo. E essa preparação dizia respeito aos pecadores se arrependendo e confessando os seus pecados e sendo batizados pelo poder do Senhor. Lembre-se que quando João Batista chega, aparece no meio do povo, ele aparece dizendo uma mensagem muito específica. Você lembra o que João Batista dizia? Ele surge dizendo: arrependam-se. É isso que João Batista surge dizendo: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Se arrependam, confessem os seus pecados, mudem suas vidas, abandonem a iniquidade, porque o rei está chegando, ele está se aproximando de nós. Essa era a preparação para a chegada de Cristo, o chamado ao arrependimento. E o final do versículo 1, se você observar, ele diz: de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos.
Perceba que o texto diz que o Senhor virá. Malaquias está dizendo, o Senhor virá. E ao mesmo tempo o texto também diz que o anjo da aliança virá. Isso porque, meus irmãos, o texto está falando de uma única pessoa aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que, se você observar na sua Bíblia, a palavra anjo, a primeira letra da palavra anjo está em maiúsculo, não está em minúsculo, mas a primeira letra da palavra anjo está em maiúsculo. Isso porque a expressão anjo da aliança diz respeito a Cristo Jesus, aquele que viria depois do seu mensageiro João Batista. É por isso que o texto diz, o Senhor virá, o anjo da aliança virá, porque Cristo é o próprio Deus encarnado. Ele é o anjo da aliança, porque no seu sangue foi feita uma nova aliança entre Deus e o seu povo. Lembre-se que na noite da ceia, Jesus tomou o cálice e disse, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Basicamente o que Malaquias está dizendo aqui é, esse Deus, a quem vocês tanto desejam, esse anjo pelo qual vocês tanto esperam, ele virá para habitar no meio de vocês. Essa justiça que vocês tanto aguardam, que vocês tanto anseiam, ela virá na pessoa do Senhor, de Jesus Cristo. Esse é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está perto de nós, o Deus que habitará no meio do seu povo. Irmãos, a solução definitiva para o mal, a solução definitiva para a injustiça não se encontra em nossas próprias forças. A solução para o mal não se encontra no prefeito, não se encontra no governador, não se encontra no presidente do país. A solução para o mal não se encontra nas ideologias políticas, sociais que permeiam o nosso país. A solução definitiva para o mal, para o pecado, para a injustiça, essa solução, ela tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo é a plena e perfeita revelação da justiça de Deus, porque ao morrer na cruz do Calvário, ele venceu o pecado. Ao morrer na cruz do Calvário, ele venceu o diabo, ele venceu Satanás. Ao morrer na cruz do Calvário, ele venceu a própria morte. É por isso que nós indagamos, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O nosso Cristo está vivo e reina pelos séculos dos séculos. Jesus é a palavra encarnada que veio para habitar em nosso meio. É em Jesus que se encontra a justiça de Deus. Esse mesmo Jesus um dia retornará para instaurar o seu reino de uma vez por todas, e nesse dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Nesse dia o mal já não existirá. Nesse dia todo pecado, toda injustiça, toda maldade será aniquilada, porque todo o mal foi vencido por Cristo quando Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. A manifestação da justiça de Deus. Nós acabamos de ver que, em primeiro lugar, a justiça de Deus se manifesta através da chegada de Cristo Jesus. Através da chegada de Cristo Jesus. E, em segundo lugar, a justiça de Deus se manifesta através da purificação de um povo. Essa justiça se manifesta através da purificação de um povo. Versículos 2 a 4. Acompanhe comigo. Deus continua então respondendo o povo através do profeta Malaquias. E ele agora levanta um questionamento. Veja o que diz o texto. O texto diz: mas quem poderá
suportar o dia da sua vinda. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: vocês querem tanto, povo de Israel, vocês querem tanto ver a manifestação da minha justiça? Então eu vou manifestar essa justiça através do meu Filho unigênito, Jesus Cristo. Ele virá depois que João Batista preparar o caminho, anunciando a sua chegada. Mas a grande questão, povo de Israel, a grande questão é: será que vocês vão suportar o dia da chegada dele? Será que vocês vão conseguir permanecer de pé quando ele aparecer? Será que vocês vão conseguir se manter firmes quando ele surgir? A ideia aqui é como se a vinda de Cristo ao mundo fosse uma tremenda pancada. Essa é a ideia aqui. A vinda de Cristo ao mundo é como se fosse uma grande pancada, um grande impacto no povo de Israel, algo que abalaria fortemente as estruturas. Mas o que é que Deus estava querendo dizer com isso? Qual é o significado desse questionamento? A pergunta, ou melhor, a resposta se encontra no final do versículo 2 e no início do versículo 3. Veja comigo, o texto diz: porque ele quem? Esse anjo da aliança, ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Mas o que é que isso significa? Você lê aqui, você não entende o que é que o texto está querendo dizer. Mas para nós entendermos, é só nós nos atentarmos às expressões que são utilizadas por Malaquias. Nós encontramos pelo menos 3 expressões importantes aqui: fogo do ourives, potassa dos lavandeiros e derretedor e purificador de prata. Essas 3 expressões. O ourives, vamos pensar sobre o que isso significa. O ourives era aquele que trabalhava manuseando o ouro. Quando o bloco de ouro chegava, esse bloco sempre vinha em seu estado bruto, ou seja, do jeito que ele foi extraído no garimpo. Chegava o bloco de ouro, tinha sido garimpado, era entregue ao ourives. Sendo assim, o ourives acendia o fogo e começava a aquecer aquele metal, começava a derreter o ouro, refinando e purificando aquele bloco, separando o ouro das suas impurezas, separando ele de tudo aquilo que era sujo e que não deveria estar no seu meio. Esse era o trabalho do ourives, que é a mesma ideia daquele que derrete e purifica a prata, como o texto vai dizer aqui. É a mesma ideia, é derreter o metal, é colocar o metal no fogo, aquecê-lo, derretê-lo, para que ele seja separado de toda impureza. Quando o metal é derretido, ele é purificado, essa é a ideia. Ele é refinado, ele se separa de tudo aquilo que não deveria estar com ele. Algo semelhante acontecia com essa palavra estranha aí, que eu não sei se você já ouviu alguma vez na sua vida, que é a potassa, que aparece aqui no texto. Nesse tempo, ainda não existia o sabão, como nós o conhecemos hoje. Então quer dizer que o povo andava catingando? Não, não era bem assim. A potassa, ela era uma substância de limpeza, que era extraída das cinzas de madeira, ou então de outras plantas. Com essa substância, que era extraída desse material vegetal, produzia-se um líquido que era utilizado para higienizar tecidos, até mesmo para deixar algumas roupas mais brancas. Hoje tem um bocado de produto que faz isso, mas naquela época não tinha. Então a potassa, ela era substância extraída, transformada num líquido que limpava e higienizava as roupas. É por isso que, se você observar, o termo que aparece no texto é potassa dos lavandeiros. Os lavandeiros eram as pessoas que lavavam as roupas, limpavam as roupas, utilizando-se da potassa. Perceba que todas essas expressões compartilham uma coisa em comum:
As três: o fogo do ourives, a potássia dos lavandeiros, o purificador da prata. Todas elas compartilham uma coisa em comum, que é a ideia de purificação, a ideia de limpeza. Basicamente, Deus está dizendo que Jesus Cristo viria ao mundo para quê? Para purificar o seu povo. Ao chegar nessa terra, ele se assentaria como um ourives, usando fogo, como um lavandeiro, usando a potassa, retirando do seu povo as manchas do pecado. Jesus, Deus está dizendo, virá para retirar as impurezas da iniquidade, a sujeira do pecado. Ele vai realizar uma verdadeira higienização espiritual. A sequência do versículo 3 nos diz: purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Aqui é só você lembrar daquilo que Malaquias afirma no versículo 1. Malaquias afirmou que o Senhor viria ao seu templo. Se você observou, o Senhor virá ao seu templo, e isso se conecta diretamente com a afirmação de que o Senhor purificaria os filhos de Levi. Era a tribo de Levi que dava origem aos sacerdotes. Era da tribo de Levi que surgiam os levitas, que trabalhavam no templo, os responsáveis pelo culto de Israel. Sendo assim, uma vez que Cristo veio para purificar o seu povo, essa purificação começaria por onde? Ela começaria pela liderança espiritual de Israel. Lembre-se que no tempo de Malaquias, o povo estava vivendo na infidelidade. O povo estava vivendo na desobediência diante do Senhor, e isso começava pelos sacerdotes. Os sacerdotes estavam vivendo no pecado e estavam profanando o culto que era prestado a Deus. Por isso, a começar da liderança, a começar dos sacerdotes, Cristo viria para santificar o seu povo, para purificar o seu povo, para tirar o pecado do meio do seu povo. O versículo 4 então nos diz: então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Lembre-se que Deus estava rejeitando o culto que Israel estava realizando nesse tempo. Isso porque o povo precisava ser purificado. O povo precisava ser santificado para que as suas ofertas de adoração pudessem ser aceitas, assim como acontecia nos tempos antigos, quando os israelitas estavam em plena comunhão com o Senhor. Lembre-se que Deus não aceita adoração, Deus não aceita culto de um povo que está vivendo na iniquidade. Deus não se agrada do culto, da adoração, das ofertas especiais de um povo que está vivendo no pecado. Deus não recebe a adoração de um povo que vive para saciar os seus desejos carnais. É por isso que Deus está dizendo: o meu filho virá para purificar o seu povo. Irmãos, Jesus Cristo não veio a esse mundo para chamar os justos. Jesus Cristo não veio a esse mundo para chamar pessoas boas, pessoas perfeitas, pessoas plenamente santas, até porque essas pessoas não existem. Cristo veio ao mundo para chamar pecadores ao arrependimento. Lembre-se que nós não somos justos, nós não somos bons, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, nós somos maus, nós somos falhos, o nosso coração é enganoso, nós estamos inteiramente corrompidos pelo pecado. Não há nenhum justo sequer diante do Senhor, não há quem seja bom, não há quem faça bondade suficiente para receber salvação. Eu e você não podemos entrar pelas portas do céu através das nossas boas obras, porque nós somos pecadores e tudo aquilo que nós fazemos está manchado pelo pecado. Mas apesar disso, meus irmãos, apesar desse fato trágico,
Apesar dessa notícia triste, lembre-se de uma coisa muito importante. Lembre-se que o sangue de Jesus nos purifica de toda iniquidade. Lembre-se, meu querido irmão, que no sangue de Jesus nós somos lavados do pecado, nós somos lavados da sujeira da iniquidade. Lembre-se que Jesus tira de nós toda impureza espiritual. Jesus pode tirar da nossa vida toda a sujeira do pecado. Em Cristo Jesus, a justiça de Deus se manifesta. Sabe por quê? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. A ira que era para nós foi jogada sobre ele, o castigo que era nosso foi colocado sobre ele na cruz do Calvário, a culpa que era nossa foi carregada por Cristo. Ele sim foi justo, e a sua justiça é colocada em nós para a salvação. Nós somos justificados não porque somos bons, não porque fazemos coisas para Deus, mas nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Cristo que é a luz do mundo, Cristo que é a porta da salvação, Cristo que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos santificados, para que nós pudéssemos adorar a Deus em santidade, para que através da nossa vida toda a honra, toda a exaltação, todo o louvor fossem dados ao nome do Senhor. A manifestação da justiça de Deus. Nós vimos que essa justiça se manifesta através da chegada de Cristo Jesus. Em segundo lugar, ela se manifesta através da purificação de um povo. E em terceiro e último lugar, a justiça de Deus se manifesta através da condenação dos ímpios. A justiça de Deus se manifesta através da condenação dos ímpios. Versículo de número 5. Vá acompanhando comigo. Essa última parte do texto nos mostra com muita profundidade como esses versículos estão perfeitamente conectados, seguindo uma linha de raciocínio muito clara. Vamos então fazer aqui uma breve recapitulação. Lembre-se que inicialmente o povo estava questionando a Deus acerca da sua justiça, afirmando que ele abençoa os maus e amaldiçoa os justos. Eles estavam perguntando, onde está a justiça de Deus? Se Deus é justo, onde se encontra a manifestação dessa justiça? Diante disso, Deus responde dizendo: vocês querem ver a minha justiça? Vocês querem que eu manifeste a minha justiça? Vocês querem ver a minha presença? Então eu enviarei o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim. E após isso, o anjo da aliança, o Senhor, manifestará a minha presença no meio de vocês. Isso, como nós vimos, é uma profecia que fala sobre João Batista e sobre Jesus Cristo. 400 anos, é interessante aqui, porque Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E após ele, 400 anos depois, é que veio a surgir João Batista. 400 anos Deus ficou em silêncio. É o período de silêncio. Após esses 400 anos, surge João Batista, anunciando que o reino de Deus estava próximo e que o Messias prometido estava chegando. O anjo da aliança, o rei, estava chegando. Diante disso, nos vale aqui, irmãos, abrir um parêntese. Vamos abrir um parêntese aqui para uma informação muito importante. Muitas pessoas acabam pensando que somente o Novo Testamento fala sobre Jesus, mas isso não é verdade, não é verdade. Toda a Escritura, toda a Bíblia aponta para Cristo, e isso obviamente inclui o Antigo Testamento. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos textos que falam sobre Jesus. Se eu pudesse fazer uma pergunta, do que é que a Bíblia fala? A Bíblia fala sobre Jesus. Jesus é o grande protagonista de toda a história bíblica. Desde a eternidade,
estava decretado que o Filho unigênito do Pai viria ao mundo para morrer na cruz do Calvário em prol dos pecadores eleitos para a salvação. No Antigo Testamento, por exemplo, toda vez, aí quando você estiver lendo sua Bíblia, você vai prestar atenção nisso. No Antigo Testamento, toda vez que surge a expressão o anjo da aliança ou o anjo do Senhor, sempre com a palavra anjo iniciando com a letra maiúscula, saiba que isso é uma referência à pessoa de Cristo Jesus. Quando for a expressão um anjo, é um anjo qualquer, é um anjo aleatório de Deus. Mas a expressão quando for o anjo, em letra maiúscula, refere-se, trata-se de Cristo Jesus. Até mesmo no início da Bíblia, já existe uma referência a Cristo. Quando em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus promete que o descendente da mulher viria para pisar a cabeça da serpente. E esse descendente, meus irmãos, é o anjo do Senhor. Esse descendente é o anjo da aliança, o Messias prometido, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Deus Emanuel, o Deus forte, o príncipe da paz, o grande eu sou, o santo de Israel. É por isso que, como nós estamos vendo aqui em Malaquias, Jesus veio para santificar o seu povo, para lavar os pecadores com o seu precioso sangue. Só que você lembra que o povo de Israel estava perguntando uma coisa muito importante, muito interessante? Eles diziam: onde está o Deus da justiça? Onde está o juízo? Onde está a justiça de Deus? Onde está a manifestação dessa ira, desse juízo? Veja o que diz o versículo 5: chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Se o povo estava perguntando onde é que está a justiça, aqui está o juízo, aqui está a justiça. Isso aqui já joga por terra a pregação daquelas pessoas que dizem somente que Deus é amor. Sim, Deus é amor. Deus é a própria essência do amor verdadeiro. Ele é amor e Ele nos ama em Cristo Jesus. Mas Ele também é juízo. Deus também é justiça. Deus também é condenação. Sim, Jesus veio ao mundo para salvar e amar pecadores através da mensagem do Evangelho, através do seu poder. Mas se esses pecadores rejeitam Jesus e sua mensagem, se esses pecadores viram as costas para Cristo, eles serão condenados. Não condenados nesse mundo simplesmente, mas eles serão condenados ao inferno por causa da sua incredulidade. Todas essas pessoas que Malaquias está citando aqui no versículo 5, os adúlteros, os feiticeiros, os mentirosos, os ladrões, os opressores dos órfãos e das viúvas, tudo isso é para dizer que Deus se levantará com ira e com juízo sobre todos aqueles que não temem o seu nome. Você lembra de João Batista, que a gente estava falando aqui, né? O mensageiro que veio para anunciar a chegada do grande rei. Você lembra o que é que João Batista dizia? A mensagem de João Batista dizia que o rei viria para recolher o trigo e colocá-lo no seu celeiro. Ou seja, João Batista estava dizendo que Jesus viria para salvar pecadores, para amá-los, para perdoá-los, para transformar a vida deles e para guardá-los nos seus braços para sempre. Mas essa mensagem também dizia que o rei estava com o machado colocado na raiz da árvore e que ele lançaria no fogo toda árvore que não produzisse bom fruto. João Batista também dizia isso. Esse rei está com o machado da sua ira,
o machado da sua condenação, o machado da justiça, e ele vai cortar e lançar no fogo todos aqueles que rejeitam a sua mensagem. Esse rei veio para batizar com o Espírito Santo, trazendo salvação, mas ele também veio para batizar com fogo, trazendo condenação sobre todos aqueles que rejeitam o seu nome. Essa era a mensagem de João Batista, e foi assim que o caminho para Deus foi preparado para que ele pudesse exercer justiça e juízo. Ah, meus irmãos, como são iludidas as pessoas desse mundo. Existem tantas pessoas por aí afora que zombam do nome de Deus, escarnecem do nome de Deus, perseguem a igreja de Cristo, matam os crentes, odeiam os crentes, xingam o povo de Deus. Tantas pessoas que ignoram a mensagem do Evangelho e permanecem vivendo no pecado. Tantas pessoas que ignoram a Cristo e permanecem apreciando os prazeres desse mundo. Tantas pessoas que rejeitam a Cristo e permanecem saciando os desejos da sua carne, correndo atrás dos tesouros que essa terra pode oferecer. Ai dessas pessoas, diz a palavra de Deus, porque o mesmo Jesus que morreu, o mesmo Jesus que ressuscitou e subiu para o Pai, esse Jesus prometeu que um dia retornará para buscar o seu povo. E quando Cristo retornar, ele tomará assento no grande tribunal celestial e julgará todas as nações, porque ele é o grande e poderoso juiz de todo o universo. Não haverá escapatória para os incrédulos, não haverá escapatória para aqueles que vivem longe de Jesus, vivem longe da igreja, longe da palavra. Todos eles, os incrédulos, os ímpios, aqueles que odeiam a Deus, aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho, todos eles, diz a palavra, queimarão no fogo do inferno por toda a eternidade. Quem é que vai morar no céu? Quem é que vai se encontrar com o Senhor? Somente aqueles que foram transformados pelo poder do Evangelho. Quem vai morar no céu é aqueles que creram no nome de Cristo Jesus, que tiveram suas vidas preenchidas pelo Espírito Santo, preenchidas pela palavra de Deus, aqueles que se arrependeram, confessaram seus pecados e creram no precioso nome de Cristo. Meus irmãos, nós seremos guardados por toda a eternidade, não porque somos bons, mas porque as nossas almas pertencem a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas então, o que é que nós aprendemos com esse texto? O que é que você pode levar para a sua casa? Amanhã, segunda-feira, dia de trabalho, dia de voltar à rotina, encarar os problemas, viver a semana com os desafios e obrigações que você tem a cumprir. Queria dizer algumas coisas muito importantes para o seu coração e eu peço que você se atente. Muitas vezes nós temos a mesma postura que o povo de Israel. Nós olhamos ao nosso redor e vemos os ímpios prosperarem. Nós olhamos para aquele vizinho seu, você olha para aquele vizinho que é incrédulo, que rejeita Jesus. Você olha para aquele colega de trabalho, aquele colega de faculdade, de escola, aquele familiar, aquela pessoa que não ama Jesus, que não ama a igreja, rejeita a Bíblia, não quer saber da palavra de Deus. E muitas vezes nós vemos essas pessoas prosperando. Nós vemos elas com boa saúde, boa condição financeira, uma família bem estruturada, enquanto nós, os crentes, muitas vezes estamos sofrendo. Muitas vezes estamos doentes, o dinheiro está faltando, a família está cheia de problema. E é nessas horas que nós cometemos o erro de questionar dizendo, por que Deus? Nós agimos como Jó. Por que Deus? Por quê? O que foi que eu fiz? Por que o Senhor abençoa o incrédulo? Abençoa aquele meu vizinho ímpio e me deixa aqui sofrendo? Por quê? Por que eu estou passando por tudo isso?
Para que eu sou crente então? Para que eu vou para a igreja? Para que eu leio a Bíblia? Por que eu sou crente se o Senhor não quer me abençoar? Lembre-se que Deus não nos deve respostas. Nós queremos que Deus nos responda tudo e que Ele explique o mal que acontece na nossa vida, mas Deus não nos deve respostas. Se Deus permitiu a existência de certos problemas na sua vida, certamente Ele tem um propósito para isso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as coisas ruins. Então Deus tem propósito para os seus problemas, Deus tem propósito para as suas provações, Deus tem propósito para as suas tribulações. Ele sabe o que está fazendo, Ele é quem nos prova. Os nossos problemas servem para que nós sejamos mais aperfeiçoados e nos aproximemos de Cristo. Só que se lembre de uma coisa: Deus não é obrigado a nos dar satisfação. Se você está enfrentando um problema na sua saúde, na sua condição financeira, na sua família, no seu trabalho, você não tem que obrigar Deus a dar satisfação, porque Ele não é obrigado. Às vezes Deus vai responder dizendo o motivo dos nossos problemas, mas às vezes Ele não vai responder. Por isso, meu querido irmão, não ponha os seus olhos nas circunstâncias difíceis que você está vivenciando, que você está enfrentando. Ponha os seus olhos, sabe aonde? Na eternidade. Ponha os seus olhos no céu, na cruz do Calvário. Lembre-se que Jesus venceu a morte. Quando Jesus bradou dizendo: está consumado, Ele venceu a morte, Ele venceu Satanás, Ele venceu o império das trevas, Ele venceu o pecado. É por isso que nele, em Jesus, nós somos bem-aventurados, nós somos mais que felizes. Em Jesus nós somos mais que vencedores, não porque nós vencemos, mas porque Ele já venceu todas as coisas. Quando Jesus voltar, lembre-se que o mal deixará de existir. Quando Jesus retornar, o pecado já não existirá mais, e Cristo, o próprio Cristo, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós descansaremos eternamente na presença do Senhor Jesus. Meus irmãos, quem dera fosse hoje. Eu não sei se você tem vontade de ir para o céu, porque crente que tem vontade de ir para o céu, ele queria que fosse hoje. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora, porque muito melhor do que esse culto que está sendo realizado aqui, será o culto que nós realizaremos nos céus, ao lado do Senhor. Por isso, meu querido irmão, não olhe para a sua vida a partir dos seus problemas, olhe para Jesus, porque Ele é o motivo da nossa alegria, Ele é o motivo da nossa esperança. Nele nós temos a promessa de que descansaremos por toda a eternidade. O mal existe, o problema existe, e às vezes o seu problema não vai se resolver. Talvez certos problemas você tenha que enfrentar durante toda a sua vida, mas em todos os momentos, lembre-se que Deus está cuidando de você, Deus está caminhando com você, e você tem que colocar os seus olhos não nesse tempo, coloque os seus olhos na eternidade, no dia em que Jesus vai olhar para você e vai dizer: venha bendito do meu Pai, há lugar para você. Mas não se engane, não é qualquer pessoa que irá entrar pelos portões celestiais. Não é todo mundo, não é qualquer um. Os salvos são aqueles que durante essa vida foram alcançados pelo poder do Evangelho. Os salvos são aqueles que tiveram as suas vidas transformadas, passando a viver em santidade, no poder do Espírito Santo que habita no coração de todos os servos de Cristo Jesus. Então lembre-se, meu querido irmão, se você é crente, se você tem a certeza que Jesus te salvou, se você tem a certeza que a palavra de Deus mudou a sua vida, se você hoje pertence ao Senhor, se você hoje é filho de Deus, selado com o Espírito Santo, se hoje a sua vida está nas mãos de Cristo, saiba que você não pode viver a sua vida do jeito que você quiser. Nós não podemos ter a mesma vida que as pessoas do mundo têm. Nós não podemos viver como as pessoas do mundo vivem.
Nós não podemos praticar as mesmas coisas que as pessoas lá de fora praticam. O crente não se comporta da mesma forma que as pessoas lá de fora. O crente não participa daquilo que o mundo acha bom e que Deus rejeita. Crente não participa de festa de carnaval. Crente não participa de festa de São João. Crente não participa de festa de Halloween ou de qualquer outro tipo de festa que esse mundo promove. O crente não se embriaga. O crente não vai viver a vida sendo levado pelo álcool, pela bebida alcoólica. Os servos de Jesus não têm a boca suja como as pessoas muitas vezes têm. Os servos de Jesus não se vestem como as pessoas lá de fora, que muitas vezes só usa roupa curta, roupa apertada, decotada, que mostra o corpo todinho. Os servos de Jesus não se vestem assim. Os servos de Jesus não são mentirosos e enganadores. Os servos de Jesus não são fofoqueiros. Os filhos de Deus não se entregam à prostituição, não se entregam à pornografia. Os filhos de Deus não são arrogantes, não são orgulhosos. Os filhos de Deus são santos, porque o nosso Deus é santo. Então, meu querido irmão, não existe essa conversa de crente que vive da mesma forma que um descrente. Não existe. Não existe. Nós não podemos fazer as mesmas coisas que as pessoas incrédulas fazem. Jesus veio a esse mundo para nos santificar. Nele nós encontramos pleno perdão para os nossos pecados. Basta ter fé de verdade. A fé em Cristo muda a nossa vida. A fé em Cristo nos transforma em outras pessoas. Você não pode ser a mesma pessoa que você era antes de Jesus. Se Jesus salvou você, você tem que mudar. Você tem que se santificar, santificar as suas palavras, santificar os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas roupas, a maneira como você vive dentro de casa, no trabalho, no meio da rua. Você tem que ser santo para a glória de Deus. Meu querido irmão, não brinque de ser crente. Não brinque, porque com Deus não se brinca. Nós muitas vezes queremos brincar com Deus, sabia? Tem tanta gente querendo brincar com Deus, brincar de ser crente, brincar de ser evangélico, e Deus está só olhando, Deus está só observando isso aí. Lembre-se que Deus não é nosso brinquedo, e muitas vezes nós tratamos Ele como se Ele fosse um brinquedo. Ele não é o nosso brinquedo. Ser crente é coisa séria. Ser crente, ser servo de Jesus é coisa séria. Se você se diz crente, mas permanece sendo a mesma pessoa que você era antes de Jesus, se você não mudou, se o seu coração é o mesmo, de pedra, duro, se os seus pecados não foram abandonados e você continua praticando tudo aquilo que você sempre praticou, se você é a mesma pessoa, tenha cuidado, porque de duas uma, ou você está longe de Deus e precisa se arrepender, ou você é um falso crente. Se você se diz crente, mas não ora em casa, não lê a Bíblia em casa, mal pisa na igreja, vai uma vez por mês, umas 2 vezes por mês, está bom, e ainda passa a semana vivendo no pecado, fazendo tudo aquilo que não presta, que a palavra de Deus reprova, tenha cuidado, porque talvez você esteja caminhando para o inferno. Tenha cuidado, meu querido irmão. Sonde o seu coração e clame pela misericórdia de Deus, porque sem santidade Deus não vai nos receber. Sem santidade, sem compromisso, sem seriedade, o nosso culto não é recebido. Deus não recebe a nossa adoração. Você perde tempo indo à igreja só por ir, enquanto durante a semana você é a mesma pessoa que rejeita os princípios da palavra de Deus. A igreja brasileira é grande, dizem as pesquisas, templos recheados, mas eu digo com toda certeza que a igreja brasileira está repleta de falsos cristãos. A igreja brasileira está repleta de joio, de palha, de lobo em pele de cordeiro, e todos eles, se não se arrependerem, serão jogados no fogo do inferno. Deus é amor, Deus é graça, Deus acolhe com misericórdia, mas Deus também é justiça. E todos aqueles que brincam com o nome de Deus hoje, todos aqueles que brincam com Cristo,
todos aqueles que fingem pertencer à igreja de Cristo, serão consumidos pela ardente ira do Senhor. Meu querido irmão, se você é um servo de Jesus, mostre isso através de uma vida santa, através de uma vida que tem compromisso com o Senhor. Todos os ímpios serão condenados, Satanás será condenado, porque o nosso Senhor Jesus já venceu o mal ao ressuscitar ao terceiro dia. E se nós pertencemos a Cristo, nós temos a esperança de que estaremos com Ele. É por isso, meu irmão, que todos os dias você deve acordar cantando Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A justiça dos homens pode até falhar, mas a justiça do nosso Deus permanece para sempre e ela jamais falhará.